Testemunho de um servo fiel, quando Deus advertiu através de um sonho. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma crise que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só quem confia em Ele pode entender. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma providência silenciosa, daquelas que só quem está atento ao Espírito percebe. E no final, você vai ver como Deus usa até os sonhos para proteger o seu povo. O sonho que não saía da mente. Era uma noite de quarta-feira, depois de mais um culto de doutrina na congregação. O irmão João, um ancião já de cabelos brancos, mas com a mesma disposição de quando era jovem, chegou em casa cansado, mas em paz. Sua esposa, Dona Maria, já estava deitada e ele, como de costume, ajoelhou-se ao lado da cama para fazer sua oração antes de dormir. Senhor, obrigado por mais um dia. Guarda minha família, os irmãos da congregação, e me dá forças para continuar servindo ao teu povo. Em nome de Jesus, amém. Mas naquela noite, o sono não veio fácil. O irmão João se virou na cama, preocupado com algo que não conseguia explicar. Havia um peso no coração, uma inquietação que não era comum. Até que, já quase madrugada, ele adormeceu. E então veio o sonho. Ele se viu em pé, no meio da congregação, durante um culto. Todos estavam cantando os hinos, como de costume, quando de repente o chão começou a tremer. Não era um tremor fraco, daqueles que a gente quase não percebe. Era forte, como se a terra fosse se abrir debaixo dos pés. As paredes rachavam, o teto balançava e os irmãos, assustados, não sabiam para onde correr. Terremoto! Alguém gritou no sonho. O irmão João tentou acalmar a todos, mas a sensação de pânico era real. Ele olhava para os lados, procurando uma saída, quando ouviu uma voz clara, como se viesse de dentro dele mesmo. Avisa aos irmãos. Não é seguro. Ele acordou de sobressalto, suando frio. O coração batia forte, e a primeira coisa que fez foi ajoelhar-se novamente. Senhor, o que foi isso? Se é da tua parte, me dá entendimento. Se não for, tira esse sonho da minha mente. Mas o sonho não saía. Pelo contrário, quanto mais ele tentava esquecer, mais vivo ficava na memória. E então veio a certeza, aquilo era um aviso. A decisão de obedecer, mesmo sem entender. Na manhã seguinte, o irmão João foi até a casa do cooperador responsável pela congregação. Era um homem sério, de poucas palavras, mas que sempre ouvia com atenção quando o irmão tinha algo a dizer. Cooperador, preciso falar com o senhor, disse o irmão João, com a voz um pouco trêmula. Claro, irmão. Entre. Sentados na sala, o irmão João contou tudo. O sonho, o tremor, a voz, a sensação de urgência. Eu não sei o que isso significa, mas sinto que Deus está nos avisando de algo. Talvez não seja um terremoto de verdade, mas alguma coisa ruim que vai acontecer. Precisamos orar. O cooperador ouviu em silêncio, depois abaixou a cabeça por um momento, como se estivesse refletindo. Então, olhou para o irmão João e disse: Irmão, a palavra de Deus diz que ele fala de muitas maneiras. Se o Senhor colocou isso no seu coração, nós vamos levar a sério. Vamos convocar os irmãos para um jejum e oração. E assim foi feito. Naquele mesmo dia, depois do culto, o cooperador anunciou: Irmãos, o irmão João teve um sonho que nos deixou preocupados. Não sabemos o que significa, mas vamos jejuar e orar nesta sexta-feira pedindo a direção de Deus. Alguns irmãos olharam com curiosidade, outros com um pouco de dúvida. Afinal, terremoto no Brasil? Era algo raro, quase impossível. Mas na congregação cristã, quando um irmão mais velho, conhecido por sua fé e conduta, falava algo assim, a gente ouvia. O jejum e a oração que mudaram tudo. Na sexta-feira, a congregação se reuniu em jejum. Não foi um jejum qualquer. Os irmãos chegaram cedo, muitos ainda em silêncio, com o coração pesado, mas dispostos a buscar a Deus. O irmão João, ao subir para fazer a abertura, não tinha um sermão preparado. Ele só tinha uma coisa, a certeza de que Deus estava falando. Irmãos, não sei o que vai acontecer, mas sei que Deus nos ama e não nos deixa desamparados. Se Ele nos avisou é porque quer nos proteger. Vamos orar com fé. E então começaram a clamar. Não eram orações bonitas, cheias de palavras difíceis. Eram clamores sinceros, daqueles que vêm do fundo da alma. Alguns choravam, outros apenas repetiam: Senhor, tem misericórdia. Protege a tua igreja. O irmão João, de joelhos, sentia uma paz estranha. Não era a paz de quem já sabe que tudo vai dar certo, mas a paz de quem confia mesmo sem entender. Depois de horas de oração, o cooperador se levantou e disse: Irmãos, vamos fazer uma coisa. Vamos inspecionar a congregação. Verificar se tem algum problema na estrutura, alguma rachadura, algum risco.
Os homens se dividiram. Alguns subiram no telhado, outros verificaram as paredes, os alicerces. E foi então que encontraram. Uma grande trinca, quase invisível do chão, corria pela parede dos fundos. Não era nova. Parecia antiga, mas tinha se alargado. E pior, o madeiramento que sustentava o teto estava apodrecendo, cheio de cupins. Irmão, se isso aqui cair durante um culto, pode machucar muita gente, disse um dos irmãos, preocupado. O cooperador olhou para o irmão João, e os dois entenderam. Aquele era o terremoto do sonho. A providência de Deus em ação. Não demorou para que a congregação toda soubesse. Alguns irmãos que no início duvidaram, agora estavam assustados. E se tivéssemos ignorado o sonho do irmão João? Mas Deus já tinha providenciado. Um dos irmãos que trabalhava na construção civil se ofereceu para ajudar no conserto. Outros doaram material. Em menos de uma semana a parede foi reforçada, o madeiramento trocado, e a congregação ficou segura. Mas a história não terminou aí. Na semana seguinte veio a chuva. Uma tempestade como há muito não se via na região. Ventos fortes, raios e uma enxurrada que alagou várias ruas. Árvores caíram, telhados voaram, e muitas casas ficaram danificadas. E a congregação ficou de pé, firme, sem um arranhão. Os irmãos se olharam, emocionados. Se não fosse o sonho, se não fosse a obediência, se não fosse a oração, as consequências poderiam ter sido terríveis. A lição que ficou. Depois daquele dia, o irmão João nunca mais foi o mesmo. Não que ele tenha se tornado algum profeta, ou coisa do tipo. Ele continuou sendo o mesmo servo humilde, que chegava cedo para abrir a congregação, que visitava os doentes, que orava pelos jovens. Mas agora ele tinha uma certeza ainda maior. Deus fala. Às vezes em sonhos, às vezes através de uma voz interior, às vezes através das circunstâncias. Mas ele fala. E quando ele fala, a gente precisa obedecer. Um dia, um jovem irmão que tinha se afastado da igreja, chegou até ele depois do culto. Irmão João, eu ouvi falar desse sonho que o Senhor teve. É verdade que Deus falou com o Senhor? O irmão João sorriu. Filho, Deus não fala só comigo. Ele fala com quem está disposto a ouvir. O importante não é o sonho, é a obediência. Se a gente não tivesse feito nada, de nada teria adiantado. O jovem baixou a cabeça, pensativo. Depois, olhou nos olhos do irmão João e disse: eu quero voltar a servir a Deus. Não quero mais ficar longe. E assim, mais uma alma foi restaurada. Não por causa de um sonho, não por causa de um milagre espetacular, mas por causa de um servo fiel que obedeceu, mesmo sem entender tudo. A mensagem para você que está lendo. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. Talvez esteja sentindo um peso no coração, uma inquietação que não sai. Talvez Deus esteja falando com você de alguma maneira, e você ainda não entendeu. Mas uma coisa eu sei, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Se Ele falou com um homem simples como o irmão João, pode falar com você também. Não precisa ser através de um sonho. Pode ser através da sua palavra, através de um irmão, através de uma circunstância. O que importa é, você está disposto a ouvir? E mais do que ouvir, está disposto a obedecer? Lembre-se do que está escrito em Salmos 18:17. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e dos que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. E também em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus não desampara os seus. Ele não abandona quem confia nele. Às vezes, a resposta vem de um jeito que a gente não espera. Às vezes, vem através de um sonho. Às vezes, através de um irmão. Às vezes, através de uma prova que no final se torna uma bênção. Mas uma coisa é certa, se você ficar firme, Ele vai te sustentar. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você saiba que não importa o que esteja acontecendo, Deus está no controle. E se Ele permitiu que você passasse por isso, é porque tem um propósito. Fique firme, confie nele, e obedeça. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB, o ancião que sonhou com terremoto, a revelação que salvou a congregação. Continuação, expansão detalhada com novos eventos, diálogos e profundidade emocional. A noite do sonho, um grito no silêncio. Aquela noite de quarta-feira, 12 de março de 1997, começou como qualquer outra na pequena cidade de Vila Esperança, interior de São Paulo. O ar ainda guardava o cheiro de terra úmida das chuvas da tarde, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos e o ocasional latido de um cão distante. O ancião Jeremias, então com 68 anos, havia acabado de apagar a lamparina de querosene em seu quarto modesto, atrás da casa de oração.
Sua esposa, Dona Maria, já dormia há algumas horas, exausta depois de um dia longo preparando o jantar para os irmãos que haviam ficado até tarde na reunião de doutrina. Jeremias, porém, não conseguia descansar. Seu corpo pesava sobre o colchão de palha, mas sua mente estava inquieta. Ele havia passado a tarde orando pelo irmão João, um jovem cooperador que enfrentava uma forte tentação de abandonar a obra. Senhor, fortalece esse moço, não deixe que o mundo o engula, repetia em pensamento enquanto as horas passavam. Foi então que entre o sono e a vigília ele ouviu um estrondo. Não era um barulho comum, era algo profundo, como se a terra estivesse se rasgando. Jeremias sentiu o chão tremer debaixo de si, e antes que pudesse reagir, foi arremessado para dentro de um sonho tão vivo que parecia real. A visão do terremoto, cada detalhe gravado na alma. No sonho, ele se viu em pé no meio da rua principal de Vila Esperança, mas algo estava terrivelmente errado. O céu, antes estrelado, agora era um manto escuro e pesado, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a desabar. As casas, antes tão familiares, tremiam como folhas ao vento. Janelas estalavam, telhas caíam, e um ruído ensurdecedor vinha debaixo da terra, um som que ele jamais esqueceria, o uivo de um terremoto se aproximando. De repente, o chão abriu-se bem aos seus pés. Uma fenda enorme, escura como a boca de um abismo, engoliu a estrada de terra batida. Jeremias sentiu o calor do vapor saindo das entranhas da terra, e um cheiro de enxofre invadiu suas narinas. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu. Foi então que uma voz ressoou em seu espírito, clara como um sino. Levanta-te e avisa os meus. O dia da provação está próximo. Jeremias virou-se e viu, a poucos metros dali, a casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, o lugar onde ele servia a Deus há mais de 40 anos. Mas em sua visão, o prédio não estava inteiro. Uma das paredes laterais havia desabado, e o telhado pendia perigosamente prestes a ruir. Dentro, ele podia ouvir os cânticos dos irmãos, mas também gritos de pânico. Eles não sabem que isso vai acontecer, pensou desesperado. A voz voltou, agora com urgência. Se não obedeceres, muitos perecerão. Mas se alertares, eu serei a sua fortaleza. E então, tão rápido quanto começou, tudo desapareceu. O despertar, suor frio e um coração apressado. Jeremias acordou ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Seu pijama estava ensopado de suor, e as mãos tremiam. Dona Maria, acordada pelo movimento brusco, sentou-se na cama, assustada. Jeremias, o que foi? Você está doente? Ele não respondeu de imediato. Seus olhos, fixos no teto de madeira, pareciam ver algo que ela não podia enxergar. Depois de alguns segundos, ele virou-se para a esposa e segurou suas mãos com força. Maria, eu tive um sonho. Um sonho de Deus. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usara 30 anos antes, quando sonhara com a morte do irmão mais velho e 3 dias depois, a notícia chegou. Dona Maria fez o sinal da cruz no peito e sussurrou. Fala, meu velho. O que o Senhor mostrou? E então, entre pausas e suspiros profundos, Jeremias contou cada detalhe. Quando terminou, Maria estava pálida. Meu Deus, e o que a gente faz agora? Jeremias levantou-se, acendeu a lamparina e começou a vestir sua roupa de trabalho, uma camisa surrada e uma calça de brim. Amanhã cedo, eu vou falar com o irmão Paulo, o presbítero. Precisamos avisar a congregação. Maria o seguiu até a cozinha, onde ele serviu um copo d'água com as mãos ainda trêmulas. E se eles não acreditarem em você? Jeremias olhou pela janela, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a clarear o horizonte. Se não acreditarem, que Deus tenha misericórdia de nós. A reunião secreta, dúvidas e a decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Jeremias estava à porta da casa do irmão Paulo, o presbítero responsável pela congregação. Paulo, um homem de rosto sério e voz firme, era conhecido por sua fé inabalável, mas também por sua desconfiança de revelações não confirmadas. Quando Jeremias terminou de relatar o sonho, Paulo cruzou os braços e permaneceu em silêncio por um longo momento. Então perguntou: Irmão Jeremias, você tem certeza de que isso não foi só um pesadelo? A gente está vivendo tempos difíceis, e o diabo gosta de semear medo. Jeremias não se abalou. Irmão Paulo, eu conheço a voz do Senhor. Isso não foi medo, foi um aviso. Paulo suspirou, coçando a barba grisalha. E o que você propõe que a gente faça? Evacuar a cidade? As pessoas vão achar que a gente tá louco. Não é para evacuar, é para fortalecer. Jeremias aproximou-se, baixando a voz. O sonho mostrou a casa de oração desabando. Se a gente reforçar as paredes, se a gente orar e jejuar, talvez o Senhor nos livre. Paulo olhou para o chão, pensativo.
Então, levantou os olhos e disse: vou convocar os cooperadores. Mas se isso for mentira, irmão, a responsabilidade é sua. Jeremias apenas assentiu. Se for mentira, eu me retiro da obra. Mas se for verdade, e a gente não fizer nada, o sangue deles vai estar nas nossas mãos. Os preparativos, fé em ação. Naquela mesma tarde, sem alarde, os cooperadores mais antigos foram chamados para uma reunião na casa do irmão Tiago, um carpinteiro da congregação. Entre eles estavam irmão Matias, o tesoureiro, homem de poucas palavras mas de oração constante. Irmã Clara, uma das diaconisas, conhecida por suas visões proféticas embora raras. Irmão Daniel, jovem mas já respeitado por seu domínio das escrituras. Quando Jeremias repetiu o sonho, irmã Clara fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, abriu-os e disse: eu também tive um pressentimento esses dias. Sonhei com uma tempestade vindo do sul, e uma voz dizendo: preparai-vos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Irmão Tiago, pragmático, foi o primeiro a falar: bom, se é para preparar, a gente tem que agir. A parede oeste da casa de oração tá rachada faz tempo. Se vier um tremor, ela cai. E o telhado? Perguntou o irmão Daniel. As vigas tão velhas. A gente vai reforçar tudo, decidiu o irmão Paulo. Mas em silêncio. Não vamos espalhar pânico. E assim, sem avisar a congregação, eles começaram os trabalhos. Os sinais que antecederam a tragédia. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer em Vila Esperança. Os animais ficaram inquietos. Os cachorros uivavam à noite sem motivo, e as galinhas se recusavam a entrar no galinheiro. O poço da irmã Rosa secou de repente, embora não tivesse havido seca. Uma rachadura enorme apareceu no chão perto da entrada da cidade, como se a terra estivesse se preparando para se abrir. Os moradores comentavam entre si, mas ninguém ligava aos fatos, exceto os irmãos da CCB, que oravam em segredo, jejuando e clamando por misericórdia. Até que na sexta-feira, 21 de março, o primeiro tremor veio. Era fraco, apenas o suficiente para fazer os copos tilintarem nas prateleiras e as pessoas olharem umas para as outras com sobressalto. Mas Jeremias soube na hora. É o início. O dia do terremoto. Oração, pânico e o milagre. Domingo, 23 de março de 1997. O sol nasceu vermelho, como sangue. A congregação se reuniu para o culto matinal, sem saber que seria o último naquela casa de oração. Jeremias, ao subir ao púlpito, olhou para os irmãos, rostos conhecidos, crianças brincando, mães com bebês no colo. Seu coração doía. Ele sabia o que estava por vir, mas não podia dizer. Só podia orar. O culto transcorria normalmente. Hinos, leitura da Bíblia, testemunhos. Até que às 10h47, tudo mudou. Primeiro, um ruído surdo, como um trovão distante. Depois, o chão começou a tremer. Terremoto, gritou alguém. O pânico se instalou. Crianças choravam, mulheres gritavam, homens tentavam segurar as bancas que balançavam. Do lado de fora, as paredes das casas rachavam como vidro. E então, a parede oeste da casa de oração começou a ceder. Mas algo incrível aconteceu. As vigas que haviam sido reforçadas na semana anterior seguraram o peso do telhado, impedindo que desabasse sobre os fiéis. Enquanto isso, irmão Paulo e irmão Tiago corriam, empurrando as pessoas para fora, guiando-as para um campo aberto atrás do prédio. Em menos de 2 minutos, o tremor passou. Mas a devastação era visível. Metade das casas da cidade estavam danificadas. A igreja católica desabou parcialmente. A estrada principal estava cortada por fendas gigantes. Mas a casa de oração, embora rachada, permanecia de pé. E ninguém da congregação havia se ferido gravemente. O reconhecimento, Deus ouviu nossos clamores. Quando a poeira baixou, os irmãos se abraçavam, chorando. Alguns caíram de joelhos, louvando a Deus. Outros incrédulos olhavam para a parede que quase desabou, mas que por um milagre de engenharia e fé, havia resistido. Irmão Paulo, com lágrimas nos olhos, abraçou Jeremias. Irmão, você salvou a congregação. Jeremias balançou a cabeça. Não fui eu. Foi Deus. Ele nos avisou, e a gente obedeceu. Irmã Clara, emocionada, segurou a mão de uma criança que tremia de medo. Viu, minha filha? Quando a gente confia no Senhor, Ele não nos desampara. E então, espontaneamente, eles começaram a cantar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O impacto, uma congregação fortalecida. Nos dias que se seguiram, o testemunho se espalhou. Jornalistas vieram de cidades vizinhas para registrar o milagre da igreja que não caiu. Pessoas que nunca haviam entrado na casa de oração começaram a aparecer,
querendo saber que Deus era aquele que avisava nos sonhos. Até o prefeito, que era católico, veio agradecer, dizendo: se não fosse a fé de vocês, muitas vidas teriam se perdido. Mas o maior impacto foi dentro da congregação. Irmão João, o jovem que pensava em desistir, se arrependeu e voltou com mais fervor. Várias famílias que haviam se afastado retornaram, trazidas de volta pela evidência do poder de Deus. Até os mais céticos, como o irmão Paulo, passaram a dar mais valor às revelações do Espírito. A lição que ficou: Deus fala, mas alguém precisa ouvir. Anos depois, ancião Jeremias, já com mais de 80 anos, ainda contava esse testemunho para os novos cooperadores. Sempre terminava com a mesma pergunta: e se eu tivesse ignorado aquele sonho? Silêncio. Quantas vidas teriam se perdido? Quantas famílias teriam sido destruídas? Ele olhava nos olhos dos jovens com uma urgência no olhar. Deus ainda fala hoje. Ele fala nos sonhos, nas circunstâncias, na voz dos irmãos. Mas de nada adianta ele falar, se a gente não ouvir. E se ouvir, mas não obedecer. E então, com voz firme, repetia as palavras que ouvirá naquela noite. Levanta-te e avisa os meus. Epílogo: o legado de um sonho que salvou vidas. A casa de oração de Vila Esperança foi reconstruída, mais forte do que nunca. E até hoje, uma placa na entrada lembra o milagre. Aqui Deus mostrou sua fidelidade. 23 de março de 1997. Ancião Jeremias partiu para a glória em 2005, mas seu testemunho continua vivo. Sempre que um tremor é sentido na região, e eles ainda acontecem, embora raros, os irmãos se lembram. Deus avisou uma vez. Ele pode avisar de novo. E assim a fé daqueles que creem no Deus que fala permanece inabalável. Porque no final das contas a maior prova de que Deus existe não são os milagres, é a obediência daqueles que mesmo sem ver, creem. Glória a Deus. Amém.